Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Bom, eu sou o professor Bruno e esse é mais uma edição do nosso querido podcast. Para começar, eu queria dizer a participação dos jovens nas eleições que estão por vir, a de 2020. E a gente vê a pesquisa que basicamente temos uma disputa aqui entre os jovens e os velhos. Porque os velhos aqui na Prefeitura de São Paulo votam no PSDB do Bruno Covas e os jovens votam no Boulos, que está subindo nas pesquisas, apesar dele ainda estar apesar dele ainda estar no terceiro lugar. Ele já é terceiro lugar, ele que começou no primeiro com um pouco por cento e agora já está subindo nas pesquisas. Bom, basicamente eu queria dizer que a juventude ela está politicamente mobilizada, politicamente engajada e politicamente interessada. Isso é algo muito ruim, porque o que acontece? A política, de certa forma, ela é como um cassino. Você faz suas apostas e a grande chance é de você perder, porque basicamente está lidando com pessoas que vai ter que enfrentar interesses, seja interesses partidários, interesses financeiros, interesses regionais, interesses locais, interesses de todo tipo, de toda sorte, que vão fazer com que praticamente ele tenha o político, né, tenha de se repensar e se ele vai querer ir de encontro com esses valores ou então disputar espaço com eles, e nisso ele pode correr o risco de perder. Bom, os prefeitos têm mais autonomia, por exemplo, que o presidente, é claro, não podemos negar isso. Todavia, a gente não pode esquecer também que o prefeito precisa da Câmara dos Vereadores para governar. E bom, se você tiver uma Câmara contrária, que também é uma das coisas que somam dos interesses. Um exemplo disso, por exemplo, é o Bolsonaro. Ele não fez os seus aliados na Câmara, ele está fazendo aliados agora, começou com distribuição de cargos, fazer a política antiga, como ele chamava, e agora ele está fazendo a distribuição, e agora ele está fazendo a política, negociando com partidos de centro. Antes ele queria só o partido dele, só o PSL. Só que como ele saiu do partido, como as alianças políticas se desfez, ele precisou fazer aliança para salvar os filhos, tanto principalmente o Flávio Bolsonaro, que é senador. Então, basicamente, ele teve que vir para tocar alguns projetos, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que, bom, foi motivada principalmente por ação política. E bom, isso mostra, por exemplo, o porquê dele sofrer dessa inação. Mas voltando a essa área municipal, o prefeito precisa da Câmara dos Deputados, dos vereadores, melhor dizendo, para tocar projetos de longo prazo, de mudar regimentos. Se ele quiser, por exemplo, propor aumento para funcionários, ele vai ter que ele vai ter que entrar em contato com a Câmara dos Vereadores, com a Câmara dos para privatizar ou para fazer compras, basicamente comprar empresas que foram estatizadas, eu digo. Tudo isso para manter uma governança, para manter uma governabilidade no mínimo. Então, basicamente, isso daí mostra que a tendência da política, no mais das vezes, no frigir dos ovos, é basicamente o político se traindo suas ideologias e traindo o seu público, o seu povo, né, que votou nele, seus eleitores. E é nisso que vai entrar a frustração da juventude. Ao invés de pensar num modo de mudar as coisas, a realidade para si, que é muito mais viável, muito mais fácil, ela prefere tentar mudar para os outros. E ela vai movida por essas ideologias de gênero, essas ideologias de cor,
Não que seja, se deva combater o racismo, deve-se combater o racismo, deve-se combater a homofobia e deve-se combater todo tipo de preconceito e discriminação que existe. Só que o que acontece? Basicamente ele fica tão preocupado com essa luta que a vida dessa pessoa fica bagunçada. E o que acontece? Ela, que nem quando teve o caso das manifestações contra a Dilma, os que fechavam as universidades federais, basicamente as universidades federais, os alunos pediam nota por participação política, porque eles não podiam estar participando da aula, entendeu? E o estudante fazia greve e privava os outros alunos de estudar e ele também não estudava. E aí ele queria nota. Então, basicamente, a gente vê como essa juventude está se perdendo. E isso daí tá bom, tá sendo bom pro PSOL, ele tá crescendo e para a esquerda fora do PT. O PT praticamente se tornou uma esquerda para quem já é mais velho. E o Lula, tanto que o Lula já não é mais um bom cabo eleitoral, tendo em vista que os candidatos do Rio de Janeiro e São Paulo estão nos amargando os quarto e quinto lugares nas pesquisas, não tem avançado além de 10%. Então, basicamente, agora as eleições continuam tá na mão do PSOL e do PCB. Isso daí depende de cada região. E o PT se tornou um partido já que está fora de sintonia com essa sintonia com o público jovem de esquerda. Agora está com o público mais velho e que ele também está apostando em novos partidos, novos nomes também. O PT, por exemplo, ele depois do Lula parece que não tem ninguém. Tanto que, por exemplo, os mesmos com nomes antigos, como o caso da Benedita da Silva, eles não conseguiram fazer prefeito, vão conseguir fazer prefeito no Rio de Janeiro, nem o prefeito aqui em São Paulo, Gilmar Tato, que não cresceu nas pesquisas. E parece que ele está perdendo fôlego. Vamos ver até o final dessas eleições como que fica. E também quem está crescendo é o PSOL e que aparece com uma direita mais moderna, com candidatos jovens, com mais ligados às redes sociais. E tudo isso comprovando que eles estão saindo na frente nessa promoção de mandatos coletivos e tudo mais, essas coisas que promovem em que promovem essas lutas por igualdade, por espaço, por representatividade. É claro que o pessoal ele sofre com problemas por isso. Por exemplo, ele tem muito problema com representatividade. E isso daí ele tem uma busca eterna por representatividade. E isso daí é um problema que ele vai ter que resolver a longo prazo. O PT ele também tinha todos os nichos de disputas ideológicas da esquerda. Ele substituiu isso com o centralismo democrático. Você tinha um núcleo duro que cuidava da parte de disputa política, enquanto as discussões teóricas e de militância ficavam dispersas por aí, e esses núcleos que ficavam dispersos pela militância, eles confraternizavam com a eles confraternizavam não, perdão. Eles obedeciam o que esse núcleo duro fazia, esse núcleo político. E aí foi assim que o PT conseguiu dar certo. O que não é por exemplo, que o PSOL está dando certo. Ele acredita no carisma dos candidatos, ele está fazendo uma política aí nesse caso um tanto que antiquada, de acreditar no carisma dos candidatos, tá trazendo, mas apesar disso ele está trazendo sangue novo para a esquerda, mas
em novo vigor para disputas políticas e criando novos problemas. É claro que eu acredito que na disputa presidencial o PT ainda marque presença, mas eu acho que o peso da juventude que acredita que está chegando junto com o PSOL vai começar a pesar nas próximas eleições, como já está demonstrando nessa aqui em São Paulo. Eu diria que no futuro no futuro pode ser que se o vice-presidente, pelo menos da chapa, seja PT na presidência e o vice do pessoal na chapa, e o vice do pessoal da chapa, certo? Bom, para quem tem alguma dúvida, eu entre em contato comigo pelo @profbruno no Twitter ou então pelos comentários que eu respondo na medida do possível. Eu sou o professor Bruno, esse foi mais um episódio do Podcast Sem Esperança. Até a próxima.